Você sabe que tem vezes que, eu não sei se acontece isso com todos vocês, mas tem assuntos que às vezes a gente lida com Deus, e que Deus lida conosco, e que você não se sente assim muito confortável. Você fica assim um pouco resistente, desconfortável mesmo, né? E quando a gente prepara ministrações, às vezes também Deus trata com a gente de uma forma que a gente não se sente muito confortável. Tem coisas que a gente traz aqui, que Deus tem trabalhado na nossa vida e compartilhado no nosso coração, que a gente se sente assim mais à vontade para compartilhar. E outras, um pouco menos. Então essa aqui é uma daquelas que eu orei para Deus. Deus, é isso mesmo? Será mesmo que eu vou ministrar isso? É por aí mesmo? Mas Deus não muda de ideia. Por mais que eu quisesse que Ele mudasse de ideia, Ele não muda de ideia. Então eu quero compartilhar com vocês algo que Ele colocou no meu coração, e tem trabalhado ao meu respeito, na minha vida, e eu queria que vocês também tivessem essa oportunidade. Antes de começar a leitura aqui do texto principal, eu queria ler um texto que está em 1 Pedro 4, versículo 8. Acho que o Vlad consegue colocar para nós aí. Não, 4:8, não 1. Isso. Vamos ler juntos? Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Diga para o seu vizinho aí: o amor cobre a multidão de pecados. E, por favor, não vamos confundir cobrir com encobrir, acobertar, varrer para debaixo do tapete. Amém? Cobrir é defender, é suportar. Cobrir é você ter a oportunidade de ter a vida de alguém nas suas mãos e fazer com que ela receba o amor de Deus, que traz a consciência daquilo que nós fazemos e que não agrada ao Senhor. Amém? Então você, assim como eu, faz parte do mundo de hoje, que tem uma ênfase muito maior em descobrir do que em cobrir. Se existe uma coisa hoje que a gente pode encontrar facilmente, é a chamada mídia social. E a mídia social, ela se promove nas descobertas. Em geral, descobertas em razão da vida alheia. E fazem com que coisas que são particulares se tornem públicas. Nós temos visto isso até recentemente, né? Se nós pensarmos no caráter público de algumas pessoas, ainda assim, ela tem uma vida que é privada, que é reservada. E a mídia, ela tenta, de qualquer forma, expor, principalmente as falhas e os defeitos, para que eles mesmos se tornem controladores, se tornem fortes. E eles possam manipular as coisas, as situações, conforme é conveniente. Se nós formos falar aqui da Rede Globo, sabe aquela do Plim Plim? Ela é a especialista em cavar confusão, em procurar onde não existe. E se encontrar algo pequeno, ela faz tornar grande, porque ela é chamada de o terceiro poder. Como é a primeira vez que ela não elege um presidente da República, eles estão passando um cortadinho. Você veja que eles têm procurado vasculhar a vida do nosso presidente de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Mas como eles não encontraram nada, eles pegam lá uma falhinha de um parente, de um filho, de alguém que esteja próximo, e se é que essa falha existe, nós não temos prova ainda, né? Nós olhamos para aquilo e começamos a trazer todo aquele contexto negativo para quem? Para a vida da autoridade daquele que está sobre nós. Eles fazem essa situação da descoberta justamente para enfraquecer.
e para que eles possam ser fortalecidos. É sempre mais fácil a gente levantar o erro do próximo do que o nosso próprio. Levantando o erro do outro, a gente acoberta o nosso, disfarça o nosso. Eu, quando era criança, adolescente, muitas vezes meu pai chegava e chamava atenção por alguma coisa que eu tinha feito de errado. E eu fazia um monte delas. Mas a minha desculpa, a minha defesa principal era: mas fulano fez pior. Mas ciclano é pior do que eu. Como se o erro do outro fosse maior ou menor, e como se o erro do outro justificasse, acobertasse a minha falha. E eu falo isso porque, se nós formos analisar quantos problemas nós temos vivido na nossa vida, que são estritamente ligados ao fato de nós não tratarmos as nossas falhas, os nossos erros, e ao contrário, nos interessarmos em conhecer e em expor os erros dos outros. Quando você descobre, ao invés de cobrir, você, na verdade, está afastando o amor de Deus da vida dessa pessoa e da sua vida. Se você está coberto pelo Senhor. Ele está acima de você, Ele está acima da sua vida, e Ele te cobre em todos os momentos. Agora, se você começa a disseminar as descobertas, as suas descobertas, você sai da cobertura de Deus e se coloca de uma forma exposta. De modo que coisas ruins acontecem. Por que as coisas ruins acontecem? Acontecem porque nós mesmos nos colocamos fora do alcance de Deus. Nós nos descobrimos ao invés de cobrir uns aos outros. Vamos ler um texto aqui de Gênesis 9, versículo 18 a 29, que fala sobre isso que nós estamos dizendo. Aqui também dá para ver. Ótimo. Diz assim: e os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra. E começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda, ficando nu. E viu Cão a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube do que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Cão, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. 950 é tempo, muito tempo, né? Muito tempo. Mas a situação aqui, alguns lendo esse texto, eu no princípio começava a ler esse texto, lá no início da minha vida cristã, eu olhava para isso e ficava assim um pouco indignado. Porque afinal de contas eu estava lendo a respeito de alguém que supostamente devia dar o exemplo, e não deu, ou deu um mau exemplo, né? Eu ficava focado no fato de que ele pegou lá o vinho e se embebedou e ficou embriagado e caiu duro na tenda. Só que o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que essa visão que eu tinha desse texto estava completamente errada. Essa visão que eu tinha desse texto era uma visão infantil,
uma visão de criança, uma visão de alguém que está começando a caminhar na vida cristã e que repara em situações de acordo com o seu racional, de acordo com as suas próprias experiências, de acordo com o que o mundo te ensinou. Mas a palavra de Deus, conforme você caminha, conforme você se instrui dela e conforme você fica mais próximo do que Deus quer verdadeiramente te ensinar, você passa a ter uma outra visão que não é a sua visão. Então, os seus pensamentos deixam de ser pensamentos infantis, deixam de ser pensamentos primários e se tornam pensamentos maduros. E a gente olha para esse texto e consegue enxergar uma coisa completamente diferente. E por que eu digo isso? Eu comecei falando numa autoridade exposta, né, pela mídia. Nós aqui também estamos falando numa autoridade. Noé era a autoridade sobre a sua família e sobre o seu povo. E Noé aqui passa por uma situação que certamente não era a situação indicada. Também não era, digamos assim, o exemplo adequado a ser passado. Mas nós não vemos aqui também que Noé se embriagou e saiu pela rua fazendo escândalo, dando show, ou se colocando numa situação de exposição. Ele percebeu que passou da conta, ele se enfiou na tenda e estava meio embriagado, ficou lá, nu, se expôs e dormiu. Pensando como cristãos maduros, qual seria a melhor atitude? Olhar na tenda, sair de lá e dizer: puxa vida, meu pai que devia me dar o exemplo, olha só o que ele faz. Olha aqui, meus irmãos, o que ele está fazendo. Foi lá, bebeu, encheu a cara, tirou a roupa, está pelado lá dentro da tenda. Que tipo de resultado isso traz? Exposição. Você está expondo uma pessoa que deveria estar por você coberta. Nós temos um defeito grave, que é não praticar ou desconhecer a profundidade da autoridade, da cadeia de autoridade. Não é possível que a gente continue a praticar essa coisa de se referir às autoridades, ao presidente, por exemplo, como alguém comum. Como alguém que você pode falar o que bem entender. Que a imprensa fica futucando para aparecer o sujeito lavando roupa ou fazendo alguma coisa e dizer que aquilo ali, olha só, você acha que isso aí é um presidente? Isso aí é populismo, ele está na verdade disfarçando. Ou o cara está caminhando de camisola, convalescente lá no hospital, e ficam mostrando isso para cima e para baixo, e fotografando e colocando. Aonde está a produtividade disso? Nós temos que aprender a reverenciar os mais velhos e a respeitar e nos colocar debaixo das autoridades. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Não cabe a mim nem a você nos rebelar contra ela. A autoridade é a autoridade. E se ele é o presidente da República instituído por Deus, cabe a nós cobri-lo. Ah, mas está acontecendo alguma coisa que eu vejo ou que a mídia coloca. Meu querido, não é você que vai fomentar essa fogueira. Não é você que vai pegar esse assunto e sair espalhando por aí. Você é aquele que, se não tem alcance para estar com ele, tem alcance para orar por ele. Para trazer a presença de Deus sobre a vida dele. A proteção de Deus sobre a família dele. Sobre os planos que Deus tem para executar através dele. E isso serve para a autoridade em todos os níveis, a começar pelas nossas famílias. Nós temos que parar de reproduzir o que o mundo reproduz nas nossas casas. É tempo de os filhos se levantarem para estarem cobrindo os seus pais. Não é
atribuição, não é função de um filho ficar expondo pai e mãe para todo mundo nos seus defeitos, nas suas falhas. Porque nós sabemos que nós somos falhos. Eu e você, nós, aliás, cometemos enganos ou erros quase todos os dias. Mas isso não é a essência do que Deus quer para nós. Porque se nós formos levantar o erro e disseminar o assunto, nós estamos indo diretamente contra aquilo que Deus fez por nós. Porque Deus enviou Jesus na minha vida e na sua vida para que os nossos erros, as nossas transgressões, tudo aquilo que havia de mal em nós fosse coberto pelo seu sangue. Em amor Ele entregou a sua própria vida e o seu sangue para que nós estivéssemos livres de ser expostos dos nossos erros e das nossas situações. Por que então que nós ficamos levantando assuntos uns contra os outros e principalmente contra as nossas autoridades? Gente, é uma banalização da autoridade muito grande. Uma banalização muito grande até da vida alheia. De alguém que você ama, de alguém que você convive. Ou que você deveria amar, manifestar amor. Não é possível que nós, como igreja, ainda continuemos a olhar para a autoridade que está sobre a nossa vida, que é a nossa paternidade, a nossa cobertura colocada por Deus, e sair falando por aí a respeito dos defeitos dele, sem olhar para os benefícios que você tem quando você se coloca debaixo dessa autoridade. Cabe a você orar pela sua autoridade, se colocar embaixo dela e não expor os erros dela. Quando eu subi aqui e coloquei essa situação do Gerson, eu quero encontrar somente nele tudo de bom que Deus tem derramado sobre a vida dele. Que benefício teria eu ficar futucando a vida do Gerson para encontrar alguma situação de falha para desmerecer o que Deus tem feito por ele? Nós não teríamos benefício nenhum diretamente. Mas é o que a gente normalmente pratica. Alguém aqui tem conta no WhatsApp? Ou melhor, quem não tem conta no WhatsApp? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo tem. Hã? Faltou hoje, né? Faltou. O que não tem conta, faltou. O WhatsApp, me corrija se eu estiver errado, 99,9% das coisas que você recebe são groselha. Groselha vitaminada Milani. Essa é do meu tempo, não preciso entregar a idade, né? Mas vou fazer 57 agora em abril, pronto. Groselha vitaminada Milani. Tinha até o bonequinho da bolinha assim, né? Pulando. E reparem que muitas coisas desse conteúdo tratam o quê? De expor a vida alheia. Tem gente que ganha dinheiro para expor a própria vida. Tem vídeos e coisas que para exaltar falhas, mostrar falhas. E hoje em dia, se você quiser falar mal de alguém, você pega os seus grupos de WhatsApp, porque não é mais nenhum grupo, né? É plural, grupos. E você vai lá e coloca lá. Ah, eu vi o pastor Ares, ele estava lá na praia. Nossa, a sunguinha dele era desse tamanho. Como é que pode um pastor ir assim na praia? Não tem vergonha esse homem. Olha a foto, plic, bota a foto e sai em todos os lugares. Antigamente tinha que pegar a máquina fotográfica para fotografar, ela tinha que estar à mão e se você esquecesse, babau. Hoje você saca do bolso. Não é? Mas o pastor Ares não usa sunguinha pequenininha, amém? Eu já fui com ele na praia algumas vezes, várias vezes. Ele não usa sunguinha pequenininha, tá bom?
Aliás, quando a gente tinha casa na Palavra da Vida, a gente tinha que usar calção desse tamanho que não podia entrar na piscina se não fosse todo coberto. Nós estamos usando um instrumento que poderia ser de benefício para malefício. Um instrumento que poderia ser para cobrir, nós estamos usando para descobrir. E quando eu falo descobrir, é inclusive descobrir a respeito uns dos outros. Saber a fofoca mais quente, aquilo que foi colocado por último, para poder ir lá e divulgar. É uma coisa impressionante como a notícia ruim é um rastilho de pólvora. E a notícia boa morre. No primeiro segundo a notícia morre. Não tem muito efeito. E quando a gente vai fomentando essa raiz, mais encrencados nós ficamos. Porque como eu disse, fechando a questão da autoridade, se nós estamos debaixo da autoridade, nós estamos cobertos. Então se chover, chove em você? Não. Chove na cobertura. Se você estiver fora da cobertura, divulgando a tua cobertura como um malefício, quem fica na pior é você. Você está sujeito a chuvas, tempestades e trovoadas. E tem caído umas aí que eu vou dizer para você que tem assustado. No mundo espiritual, nós temos que entender que quando Deus fala em manifestar amor, Ele não está falando do tipo de amor que eu e você conhecemos, amor humano. Ele está falando do amor dele, o amor de Deus, o amor ágape, o amor de entrega, o amor que cobre com a sua própria vida, um amor que não tem limites para perdoar, um amor que olha para você como o filho de ouro, bárbaro, fantástico. Mas eu faço uma pergunta, como é que nós olhamos no espelho? Como é que nós olhamos para nós mesmos? Como é que nós olhamos uns para com os outros? Veja que são duas raízes totalmente diferentes, né? Um dos filhos vai lá, olha para o pai, vê o pai naquela situação, fica olhando para aquilo e fala, não tem vergonha na cara mesmo. Ô velho safado. E vai lá para fora e olha que ele não tinha WhatsApp. Se tivesse, meu Deus, Noé estava na rede. Ele vai lá para fora e ele encontra os dois irmãos, ele faz o quê? Vai nos dois irmãos, olha o que o papai fez. Encheu a cara, ficou pelado, está jogado lá na tenda. Essa é uma atitude. E esse tipo de pessoa gosta de encontrar respaldo. Portanto, se tivesse o WhatsApp, tinha dado um ibope tremendo. Tá bom? Por quê? Porque o cara que age através do mal, o cara que dissemina o mal, o cara que é fomentador de confusão, ele é covarde. Ele não age sozinho. Ele gosta de arrastar com ele. Lembra de Satanás? Ele não fez o barraco sozinho. Ele arrastou um terço dos anjos junto. Ele é covarde, ele gosta de grupo, ele gosta de divulgar, grupão. O grupo do capeta. E só Correio e Noé. Devia ter, né, o grupo do capeta no WhatsApp. Esse aí ia ficar assim, ó. Mas os outros dois filhos tiveram uma atitude completamente diferente. Eles pensaram, espera um pouquinho. Nós estamos falando do meu pai. A autoridade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Ele é a nossa cobertura. Quer saber? O que o meu irmão está me contando tem uma oportunidade extremamente importante. Ao invés de olhar como ele viu, nós não queremos olhar o que ele viu. E nós queremos alcançar aquilo que ele não viu e nem nós vimos. E eles pegam uma capa, colocam nas costas e vão andando de costas até chegar próximo do pai para cobri-lo. Para encerrar a situação com uma manifestação de amor, de respeito. Porque não é um momento ruim
que vai estragar tudo aquilo de bom que Deus tem feito em você e através de você. Mas tem gente dando muito mais ênfase ao lado ruim, à falha, do que ao acerto. Tem gente que lembra do pai e da mãe. A pastora Lila, que lida com psicologia, vai ver que tem muita gente se queixando de pai e mãe e botando a culpa de todos os problemas existenciais em quem? No pai e na mãe. Mas nunca olhou para si mesmo como, na verdade, ele encarou, teve a oportunidade de encarar e de se relacionar com esse pai e essa mãe. Você pode ter o melhor pai e a melhor mãe do mundo, mas se você olhar para ele como um inimigo, que proveito você vai ter? Você pode estar fazendo parte da melhor igreja do mundo, para você e para mim. Mas se você não olhar para a sua cobertura como um benefício, nós não vamos chegar lá. Se você não olhar para o seu irmão como um privilégio, nós não vamos chegar lá. O Gerson podia ter ficado calado. Mas a atitude que ele teve de colocar isso para nós, que éramos as pessoas interessadas no que ele estava dizendo, e não para os outros, com amor, o amor que cobre a multidão de pecados. E se naquele momento eu estava com algum pensamento ruim a respeito do time, da equipe, da igreja, ele foi soterrado em amor, pelo amor de Deus. A vida da gente não pode ser igual ao Brumadinho, não. Você vai acumulando rejeito, 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 até que um dia aquilo explode. E aquilo matou pessoas. Eu e você temos esse poder de aniquilar e matar pessoas. Com a nossa boquinha, nós podemos profetizar o bem ou declarar o mal. Eu sempre fico pensando que nós temos 2 orelhas, a narina é dupla, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés e 2 mãos, 2 rins, tem vários 2. Mas boca e coração tem um só. E quando os 2 se juntam para fazer o mal, ou para suscitar o mal e declarar o mal, sai de baixo. Mas quando essa dupla se coloca debaixo da autoridade, busca a vontade de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Nós temos que olhar uns para os outros com o potencial daquilo que Deus tem derramado sobre a pessoa que está ao seu lado. Ela não é o seu inimigo. Ao contrário, ela é a sua cobertura. Ela é a pessoa que está ali para orar por você, para zelar por você, para proteger a tua retaguarda. Imagina que poderoso seria se todos nós, o tempo todo, estivéssemos nessa mesma sintonia, cobrindo uns aos outros. Quem é que poderia com a gente? Quem? Você não tem que se preocupar com o inimigo, porque o inimigo, ele não pode nada contra a sua vida, a menos que você permita. Tem gente dando crédito para o diabo, onde ele não tem. Coisas ruins acontecem, isso é coisa do inimigo. E o inimigo é você mesmo. Não é o diabo, o inimigo é você mesmo. Se eu sair descascando o abacaxi em cima da vida do Arles, eu estou tirando no meu próprio pé. Aliás, pior do que no pé, eu estou tirando aqui, na cabeça. Ao invés de usar todo o benefício que Deus derrama através da vida dele para as nossas vidas, eu estou jogando isso de lado, está virando rejeito na minha represa. E de rejeito em rejeito, a barragem explode. Se eu olhar para o irmão que está do meu lado e dizer assim,
Esse isso, aquele outro, aquele acolá. Aliás, tem gente que vive mesmo de pipoca, né? Crente pipocando para tudo que é lado, não para em lugar nenhum. Porque em lugar nenhum ele encontra alguém que esteja à altura dele, dos desejos dele, da vontade dele, do juízo dele, da consciência dele. Ele olha para as pessoas todas com esses mesmos defeitos que Cão viu. A começar pela autoridade. Não existe lugar perfeito, não existe uma igreja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo trabalhados para nos tornarmos perfeitos. Já ouviu falar que ferro afia ferro? Nós aqui estamos para um afiar os outros. Eu sonho com o dia que alguém vier falar assim, olha, o pastor Otávio, ele blá, blá, blá. Parou. Parou. Na minha frente, você não vai falar do pastor Otávio. Não vai, não quero saber o que aconteceu. Eu sei quem é o pastor Otávio e eu nem quero saber o que você viu, o que você tem para falar. Não me interessa. Não tenho o que falar? Eu falo para o Rafael, ele faz assim, ó. Eu falo exatamente. Não tenho o que falar? Imagina que lindo que ia ser isso. Mas não. Na maioria das vezes a gente escuta alguma coisa a respeito de alguém, conta mais, fala mais, e pipipi, e papapau, e piriri, irirã. E quando não se aguenta, né? Fica igual a represa, rejeito, e bum. E aí sai falando para todo mundo. Taca no WhatsApp, ploft. Alguém pode vir aqui e olhar para o pastor Gerson e ficar preocupado, porque ele é um shiny shoes, né? Shiny shoes. Ele é tem o sapatinho de fogo e nós temos o sapatinho brilhante, entendeu? Se você olhar para isso, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a essência daquilo que Deus tem na vida dele. Ele pode usar o sapato que ele quiser, a camisa que ele quiser, não muda nada no que ele é, para Deus e para nós. Agora, se eu olhar para ele e ficar fixado naquilo que Deus faz através da vida dele, do que ele derrama através da vida dele, bom para mim. Se eu ficar preocupado com o shine shoes, eu vou ficar comentando sapato com todo mundo o resto da vida. Que benefício tem isso? Que benefício tem isso? Quer dizer, vai chegar no ponto que nem a roupa que eu quero eu posso vestir na igreja onde eu supostamente estou entre os meus irmãos. É no mínimo perigoso, se não extremamente desconfortável. A vontade de Deus para nós é que nós possamos ser um instrumento favorável na vida do outro. Porque veja bem, a palavra de Deus diz que se a gente errar, tropeçar, e nós confessarmos isso a Deus, Ele vai nos perdoar. Não é o que está escrito? Agora, existe uma forma mais eficaz de tratar, de curar, de exterminar o problema. E qual é? Confessar uns aos outros. Como é que eu posso confessar as minhas falhas, as minhas transgressões para você, se você é a primeira que vai divulgar a respeito, é a primeira que vai julgar e condenar? Porque nós estamos tornando especialistas, né? A gente julga e condena. E inclusive profere sentença. Como é que eu vou ser curado se você que é um instrumento da minha cura não está do meu lado? Como é que Noé ia deixar de fazer o que ele fez se os filhos não estivessem do lado dele para cobri-lo em amor, para que ele pudesse ter com esses filhos e ser curado? Porque Noé teve essa consciência de imediato, tanto que ele abençoou os dois, dizendo, entendi o que vocês fizeram.
às vezes, coisas que a gente não diz, mas atitudes que a gente toma vão muito além de palavras. Deus coloca na vida da gente uma esposa, né? Se você tem esposa, levanta a mão aí. Aleluia! E quando você erra, ela fala. Mas ela não fala uma vez, ela fala. E você diz assim, tá bom, eu já entendi. E fala. Mas eu já sei, né? Fala. É só na minha casa que isso acontece, tá bom? Só na minha. Fala, Jeová. Isso é humano, né? É inerente ao ser humano. Agora, sem dúvida nenhuma que elas não têm nenhuma intenção que você seja condenado, crucificado, nem está proferindo sentença. Ela está tentando te alertar a respeito de algo que precisa ser mudado. E glória a Deus por elas, porque eu fui mudado em muitas coisas através desse alerta. Que não precisava ser tão prolixo, né? Mas é das mulheres. Isso é das mulheres. Deus diz que o homem que encontrou uma mulher acertou em cheio. E é verdade. Nós precisamos de alguém para fazer ser usado em amor para nos alertar e trazer a oportunidade de confessar e de mudar. Mas isso também acontece aqui entre nós. Existe a possibilidade de nós sentarmos juntos e confessarmos uns aos outros as coisas que nós temos praticado e que não tem trazido benefício nenhum nem para nós nem para os outros. Para que nós possamos ser curados. Mas se você começar a olhar aqui uns para os outros, você vai dizer, mas eu não tenho liberdade para dizer isso com essa pessoa. Ou o que ela vai pensar de mim? Vai sair por aí falando. E eu vou ficar exposto. Não é assim? Sim ou não? Quando deveria ser o contrário. Dentro de casa, na nossa família, e a nossa família cristã, nós deveríamos ter segurança. Deveríamos poder abrir o coração uns com os outros, na segurança de que eu vou ser curado e de que você vai ser uma cobertura na minha vida. Sabe aquela coisa que você ouve de alguém e você ora por aquilo e ora e ora e ora, mas o cara está curado, amém, mas eu continuo orando porque eu creio que assim eu estou enaltecendo a Deus, glorificando a Deus, pela vitória que nós temos alcançado na vida dessa pessoa. Não é muito mais bacana você saber para você, no teu coração, que você fez parte como um instrumento de cura, de fortalecimento, de prosperidade, de alegria, de paz na vida de alguém, do que alguém que ficou apontando falhas ou compartilhando falhas? Por que é que a gente tem esses olhos voltados para aquilo que é fraco e não para aquilo que é forte? Por que que o nosso coração se apressa em trazer juízo, condenação e sentença, ao invés de trazer perdão? Você pode imaginar se Jesus olhasse para a minha vida e para a sua vida agora, nesse momento, e usasse essa mesma medida comigo e com você? Tem alguém que tem coragem de levantar a mão e dizer assim, pode fazer, estou liberado. Tem alguém? Não, né? Pensem nisso. Nós estamos juntos justamente para que a gente possa se apresentar diante de Deus, favorecidos, fortalecidos uns pelos outros, e possamos dizer juntos, olha aqui, Senhor, examine os nossos corações. Nós estamos andando juntos, nós estamos andando bem. Nós estamos exercitando o teu amor. Nós temos coberto uns aos outros.
Deus pode até criar mais afinidade de uns para com os outros, amém. Mas Ele não pode criar essa afinidade se você não se dispuser. Se a gente continuar julgando o livro pela capa, vai dar confusão. Gente, acorda. Estão comigo? Está na hora de crescer, está na hora de deixar de ser bebê. Está na hora de parar de olhar para essa situação como uma situação de exemplo do que não se deve fazer. Isso é o que eu via. Hoje eu olho para essa situação como um exemplo daquilo que se deve fazer. Porque Sem e Jafé são um exemplo daquilo que se deve fazer. Daquilo que eu e você temos a oportunidade de fazer. Porque para condenar, para descobrir, para difamar, basta sair da porta para fora. Já tem muita gente, não precisa de mais gente. Nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. A gente orou para que o atual presidente fosse eleito. Pelo menos a maioria de nós orou nesse sentido, eu creio. Aí o cara se elege. E a gente esquece. E ao invés de continuar em oração, para que ele acerte, para que a vontade de Deus venha, para que ele seja cheio do Espírito, para que tudo se manifeste de forma favorável, e consequentemente sejamos beneficiados, Deus exaltado, a gente pode entrar na mídia e ficar procurando picuinha, coisinha, e ser contaminado por isso, e dizer como alguns já dizem, estou arrependido, porque no final é tudo a mesma coisa. Olha a boca que abençoa, amaldiçoa, a boca que levanta, derruba, a boca que enaltece também despreza. E essa diferença está em mim e em você, porque eu me submeto ao amor de Deus e à autoridade dele, ou eu faço as coisas do meu jeito. Tem alguém que pode levantar a mão aí e dizer que do seu jeito foi um sucesso? Eu não tenho nem coragem de dizer tantas e quantas coisas do meu jeito foi. Não posso nem falar a palavra. Mas foi ruim de verdade. Porque as minhas decisões não são as decisões de Deus. Eu continuo fazendo a coisa do meu jeito. Vocês estão me entendendo? Sim? A palavra não é uma palavra para sair todo mundo derrubado e dizer, o que esse homem veio fazer aqui, acabou com o meu domingo. A palavra de Deus ela é para criar desconforto mesmo. Dar uma sacudida em você, porque o cara que fica muito confortável, ele fica vulnerável, viu? Ele acaba se achando e no final das contas ele não progride, não caminha, fica enfadado de si mesmo, engessado, não progride, não avança. A palavra vem para dar uma sacudida, para a gente poder continuar crescendo, caminhando. A palavra que eu trago para vocês é uma palavra de amor. Assim como Deus tem tratado comigo e isso é positivo para mim, eu quero que você tenha a mesma oportunidade. Não é uma questão de quem está melhor ou quem está pior, quem é mais ou menos. Diante de Deus nós somos todos iguais, certo? E os nossos erros também. O erro dele é pior do que o meu, o erro dela é pior do que o meu. Não, erro é erro, pecado é pecado. É no pecado que nós vamos ficar focados? Ou no amor que encobre os pecados? Se eu continuar olhando com os olhos de condenação, eu estou focado no pecado. Mas se eu olho com os olhos de amor, do amor de Deus que está sobre nós, aí a coisa é outra. Foi-se o pecado. Antes de nós praticarmos aqui, porque não adianta falar e não colocar em prática, né? Eu queria dizer uma coisinha para vocês. Cobrir não é um dom nosso, é um dom de Deus.
Nós temos que clamar para o Espírito Santo de Deus para que essa nossa natureza resistente seja derrubada. Para que o dom de Deus perdoador se manifeste em nós. E a gente tenha a oportunidade de ser um instrumento de vida na vida do outro. Amém? Porque benditas são as bocas que abençoam, não as que amaldiçoam. Porque as bocas que abençoam, elas alargam as tendas e viabilizam as conquistas. Amém? Benditos são os que cobrem, porque estes serão prósperos e reinarão sobre a terra. Benditos os que cobrem, porque com a medida que eles cobrem, também serão cobertos. Vocês entenderam a essência do que eu quis trazer? Olhe para o seu irmão com o potencial que Deus derramou sobre a vida dele. Escolha um desses irmãos agora e coloque em prática. Ore por ele e abençoe a vida dele. Declare sobre ele o amor de Deus. Se prontifique a ser cobertura. A estar com ele na guerra que existe aqui, que não é entre nós. A guerra é contra principados e potestades. Esses sim merecem guerra. Então, coloquem em prática isso. Escolha uma pessoa, duas, vocês querem fazer um grupo de 5, não importa. Mas eu queria que a gente reservasse um tempo para nós orarmos, colocar em prática. Orarmos uns pelos outros. Para que a vontade de Deus plena seja manifesta. E nós tenhamos a oportunidade de declarar o amor de Deus sobre a vida uns dos outros. Não é? Vamos lá colocar só rapidinho. 1 Pedro, o que diz 1 Pedro 4, versículo 8? Foi. Então, acima de tudo, porém, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Diga aí. Mais uma vez que a coisa ficou meio fraca. Vamos lá. Acima de tudo, tende, porém, amor intenso uns para com os outros. Por quê? Amém? Não é encobrir, acobertar, nem varrer para debaixo do tapete. É tratar, curar. Amém? Vamos orar?